Graça e paz. Gostaria de estar compartilhando com vocês nessa manhã uma palavra que se encontra no livro de Judas, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nos diz: Amados, quando me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam a libertinagem à graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui em Judas alerta que pessoas estavam se infiltrando no meio dos cristãos, fazendo com que fosse confundida a graça, ou seja, o favor não merecido de Deus, com libertinagem. E o que nós temos que refletir nessa manhã, nesse dia, temos permitido que coisas que desagradam a Deus se infiltrem no nosso meio, sem que nós estejamos notando? Judas alerta que desapercebidamente essas pessoas estavam se infiltrando no meio e faziam com que eles entendessem que o pecado, as atitudes, poderiam ser tomadas sem a menor preocupação das consequências. Por quê? Porque achavam que a graça de Deus cobriria tudo isso. Graça não é desculpa para pecar. Se nós pegarmos o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, diz assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Nós temos que estar atentos. Nós não podemos permitir que o pecado se infiltre no nosso meio. Nós não podemos permitir que cheguem coisas do tipo, não é bem assim, pode ser feito. Não, por quê? Mas Deus é amor, Deus vai perdoar. Nós não precisamos ser tão rígidos com relação ao posicionamento. Que nós estejamos refletindo. Temos permitido que pequenos detalhes entrem na nossa vida que desagradam a Deus? O livro de Romanos, capítulo 6, ainda, versículo 11, diz assim: Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ou seja, nós temos que estar vigiando para não nos deixar levar pelas nossas próprias paixões. Muitas vezes as situações que chegam diante de nós podem parecer tentadoras, mas nós temos que estar vigiando para que o pecado não tenha entrado na nossa vida. Que nós verdadeiramente estejamos vivendo uma vida de santidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que nós não nos deixemos dominar pelas vontades, pelos desejos carnais, mas que nós estejamos vivendo em santidade, guiados pelo Espírito Santo, buscando o que agrada a Deus. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 22, diz: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ou seja, muitas vezes o desejo do nosso próprio coração é enganoso. Muitas vezes nós vamos olhar para as situações e achar que situações são normais. Mas realmente são normais diante de Deus? Ou isso vai desagradar ao nosso Pai? Que nós estejamos escolhendo no nosso dia a dia tomar atitudes únicas e exclusivamente que são do agrado do nosso Deus. Que nós estejamos vigiando para não sermos levados por pessoas que se infiltram no meio de nós e nos levam a achar que podemos pecar, porque a graça de Deus vai cobrir isso. Que nós estejamos ponderando toda essa palavra, que nós estejamos vigiando a nossa maneira de viver, para que nós tenhamos uma vida abençoada, consagrada ao Senhor, para que venhamos a passar uma eternidade com Ele. Eu oro ao Senhor que Ele esteja abençoando o teu dia, que você tenha um dia excelente, maravilhoso na presença de Deus, tomando atitudes que venham a edificar a tua vida, venham a estar fazendo com que você esteja mais próximo de Deus. Deus te abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.